Tudo é comunicação, né? Deus criou o mundo através da comunicação, né? Deus falou, haja luz, haja vida, haja firmamento, e tudo se formou. E o interessante que eu queria dar uma introdução é por que a comunicação ela cresce. Como que a comunicação cresce, né? Por exemplo, eu entendo um pouco, né, sobre a questão de vídeos, sobre a questão de trabalhos digitais, e aí eu chego e falo, por exemplo, com a Letícia sobre alguma coisa, ela vai e me fala outra coisa, junta a minha informação com a dela e cresce, se expande. Então a informação ela tende sempre a crescer. Então tem muitas pessoas que têm dificuldade em dividir as suas informações, em falar as suas informações para as outras pessoas, com medo da outra pessoa saber mais do que ela, mas é ao contrário. Quanto mais a comunicação é como se fosse uma parte do nosso corpo, do nosso organismo, né? Quanto mais ela se ajunta, mais ela se expande. Por exemplo, o nosso corpo, quando você está com câncer, ele multiplica as células, se divide as células. Vamos supor que você tenha 4 células, né? Ela se divide e vira 8 para se multiplicar. E aí ela se multiplica para 16, 32, essa é uma analogia. Isso acontece realmente, mas não nessa proporção, proporção muito maior. E a comunicação tem isso também, né? Quando a comunicação ela vem, ela consegue se dividir. Porque eu dou uma informação, outra pessoa dá outra informação e ela sai dali multiplicada. Então esse é o poder da comunicação, né? Outra coisa que nós vamos estar falando hoje é que você que quer ser um palestrante, você que quer estar na presença digital, você tem que se preparar. Tem que se preparar com a sua dicção, você tem que se preparar com a sua audição, você tem que se preparar com a sua comunicação. Então existem várias coisas que tem como a gente inserir nesse meio para que a gente consiga ter êxito. Mas que tipo de êxito, Renato? Êxito financeiro, êxito comunicativo. Porque aquilo que você fala mostra muito do que você é, né? E tudo aquilo que você mostra, você tem que ter cuidado. Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu não me preocupo com a reputação, né? Só que a reputação é interessante. Por quê? Quando você fala assim, Renato, eu me preocupo mais com o que eu sou, né? Porque a reputação é o que falam que você é, caráter é aquilo que você é. Mas na arte da guerra, tem um Sun Tzu que ele era um dos maiores generais do mundo na época. E a reputação dele era uma reputação muito severa. A reputação dele era uma reputação temida por vários reis e várias dinastias. Porém, isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E é interessante porque uma vez pegaram Sun Tzu desprevenido e falaram assim, agora nós vamos matar. O exército saiu para combater no lado sul do país e ele estava bem na parte oeste. E aí subiram mais de 100 mil homens com um exército armado e eles estavam com menos de 100 pessoas lá no palácio. E aí falaram Sun Tzu e os guardas vieram correndo. Falaram, Sun Tzu, tem um exército gigante, mais de 100 mil pessoas. Eles vão destruir, vão tomar conta, vão acabar com o nosso império. Aí Sun Tzu falou assim, todos vão embora agora. Podem sair pelo fundo do palácio e vão embora, eu vou resolver. Aí o pessoal falou assim, 1 contra 100 mil? Como assim? É impossível vencer essa batalha. Ele falou, pode ir. Ele foi, pegou uma gaita, uma flauta, né? E subiu no morro, na onde que todos que estavam subindo conseguiam ver ele. E começou a tocar. E olha que interessante. E o general do outro exército estava passando e viu ele tocando. E aí logo identificou. E aí ele deixou todas as portas abertas. Todas as portas do castelo estavam abertas. Aí eles pararam e o cara pensou, falou assim, esse é o Sun Tzu. As portas estão abertas, nos recepcionando. Tem algo muito errado ali. Vamos embora. E o exército bateu em retirada.
Sun Tzu tinha uma fama que nunca tinha perdido uma batalha. Nunca na vida dele ele tinha perdido uma batalha. Se ele estava ali tocando flauta calmamente e com as portas do castelo abertas, com certeza algo tinha preparado ali. Na verdade não tinha nada, mas a sua reputação ela precedeu as suas vitórias e ele conseguiu uma batalha contra 100 mil pessoas sem derramar uma gota de sangue. Isso é o poder da reputação. A reputação é aquilo que as pessoas falam de você. Então, o que a sua comunicação fala sobre você? Então, nós temos que ter cuidado, né? Tem uma frase muito bacana que fala o seguinte: sou escravo do que falo e sou dono do que calo. O que é interessante é que quando nós falamos sobre comunicação, a comunicação ela vai bem além do que só palavras, né? Então, por exemplo, se uma pessoa ela começa a falar muito sobre bebê, sobre criança, sobre gestação, essa pessoa ela está querendo engravidar ou essa pessoa está grávida. E é interessante porque isso é inconsciente. A pessoa começa a falar sobre aquele inconsciente. Então, eu tenho algumas empresas, né? E uma vez eu estava fazendo uma entrevista e a moça... E eu passava, e tinha outras mulheres na minha equipe, né? E eu passava e essa moça estava falando sobre bebê. Eu saí e essa moça começou a falar sobre o tanto que criança é bom e mostrando fotinha de criança. Logo eu imaginei, essa moça deve estar grávida. E no dia da entrevista, ela revelou. E aí conversa vai, conversa vem. Eu fiz teste com outras pessoas e não deu certo dessa moça ficar. Mas aí, passou uns 4 meses, ela passou na porta da empresa com a barriga grande. Ela estava grávida. E logo ela teve um bebê. Porque é interessante, aquilo que você fala mostra quem você é ou ele mostra o que te importa. O que te importa, quais são sua missão, visão, valores. E é interessante porque a Bíblia fala assim, ó, a boca fala o quê? Que o coração está cheio. Então a boca fala do que o coração está cheio. Isso é algo que está no seu inconsciente. Às vezes a pessoa não vê. Então quando a pessoa grita, quando a pessoa xinga, quando a pessoa ela está sempre ali nervosa, ela fala, ela comunica ódio, ela comunica. A mãe que grita com o filho, a mãe que manda o filho, cala a boca menino. A mãe que está o tempo inteiro estressada, nervosa e na correria, principalmente eu entendo mães que criam filhos sozinhos. Ontem foi dia das mães, né? Então, mãe que cria os filhos sozinho, às vezes é complicado mesmo, você ter aquela paciência, você sustentar a casa, você trazer informação, buscar tudo, porém a gente tem que ter controle, né? Também na Bíblia tem os frutos do Espírito, né? Aqui quem está vendo pelo YouTube, atrás do meu celular, que está segurando meu celular, é uma Bíblia. E o fruto do Espírito é controle próprio. Então quando você tem um controle próprio, você tem um domínio do fruto do Espírito. Isso passa para você mansidão. Isso passa para você, para a sua equipe, que você é um governante, uma governanta, que você não é apenas mais uma pessoa que deu certo no negócio ali e está pronto para fechar, porque a comunicação ela abre e fecha qualquer negócio. Então a comunicação ela tem que ser assertiva, a comunicação ela tem que ser expressiva e, por mais, além de ser uma comunicação sugestiva, por exemplo, eu estou o tempo inteiro lendo, o tempo inteiro estudando. Agora para o lançamento eu estava vendo o Érico Rocha e aí minha equipe eu já coloquei para eles ver Pedro Sobral, para eles estar vendo o Thiago Tesla e cada um foi interagindo. Por quê? Porque veio aquele em mim. Então, isso é uma comunicação, mesmo sem eu falar nada, porque a primeira comunicação que existe é a sua expressão, é as suas ações, né? Primeiro eu chego com a minha vestimenta. A hora que eu chego, as pessoas, isso é uma comunicação, as pessoas já percebeu que chegou uma pessoa diferente. Segundo, as ações. Então, se eu chego num local, vejo algo caído no chão, já pego aqui algo no chão e levanto, a pessoa acabou de ver as minhas ações e ouvir, porque isso aí é algo que transmite uma mensagem. Então, as minhas ações acabou de falar por mim.
E terceiro, aí que começa quando você fala, quando você abre a boca, aí que começa a comunicação verbal. Só que a não verbal, ela começa muito antes, muito. Então, nós temos que ter muita atenção, primeiro, nas nossas vestimentas. Segundo, nas nossas ações. Quais ações estamos tomando e o que estamos comunicando. Isso aí é algo que é bem interessante, né? Isso mesmo, Letícia. Sobre o que sou de verdade, as ações falam, é muito forte. Obrigado, Letícia. Isso mesmo, eu e a Letícia fez os cursos da Dale, né? Eu fiz todos os cursos da Dale, aqui tem até alguns livros aqui deles, e é interessante porque essa questão da comunicação, por exemplo, e às vezes a mãe fala com o filho, o pai fala, e não sabe o que o filho está entendendo daquilo, porque a criança, principalmente criancinha ali entre 0 até 10 anos, ela tem uma linguagem, até tem criança que trabalha a inocência um pouco mais, e a criança vai até ali seus 12 anos, 13 anos, ela entende quando a mãe grita, quando a mãe bate ou faz alguma coisa, ela entende que você não ama ela. Naquele momento, acha que você não ama. Por quê? Por causa da linguagem, de expressão, de raiva, de ódio. E às vezes não é isso, é porque às vezes você está estressado e seu filho fala: mãe, você que foi, menino? O que é? Tá vendo que eu tô ocupado aqui? E aí aquilo ali, naquele momento, transmite ali pro seu filho ódio, raiva, estresse, porque você não fala assim no telefone. Geralmente não diretamente, né? Você não fala assim com seu esposo e de repente você fala assim com a criança, e aquilo ali entra no subconsciente dela. E é importante, a comunicação, ela tem que ter confronto, não afronta. O que é confronto, Renato? Confronto é você falar assim: filho, isso que você está fazendo, você acha que é o mais correto possível? Você acha que você não estudar para a prova vai te dar um bom resultado? Ou falar assim: larga de ser burro, isso é confronto agora. E afronta: larga de ser burro, menino, você já tirou nota ruim, se você ficar sem estudar você vai tirar nota pior ainda, vai estudar, rapaz. Isso aí, ó, é um confronto. O confronto, ele sempre é destrutivo. O afronta, desculpa, gente. Afrontar, quando você está afrontando, antigamente afrontar era chamar uma pessoa para o duelo, ou seja, afrontar era levar à morte alguém. Então quando você afronta o seu filho, você está levando à morte o seu filho através de palavras, através de sentimentos, através de comunicação. E quando você confronta, você já está questionando, você já está abrindo um leque, porque o confronto, ele é algo necessário para que seu filho expanda o seu consciente. Eu nunca afronto meus filhos, eu sempre confronto. Por exemplo, filho, ele foi lá e discutiu com um coleguinha por causa de um joguinho de Free Fire. Eu falo assim: certo, filho, isso que você fez é a melhor maneira que poderia ser feito? Não dava para fazer de forma diferente? Aí ele pensa, avalia e fala: não, pai, é verdade, daria para mim não ter feito isso, eu poderia não ter feito aquilo. Então ele começa a tomar decisão a partir de confronto meu, a partir de uma sugestão minha. Agora, se eu chego e falo: filho, larga de ser estúpido, você bateu no colega por causa de Free Fire, você fez isso por causa daquilo, e aí eu já começo julgo e condenação. E deixa eu falar para você: seus filhos nunca vão prosperar, a sua equipe nunca vai prosperar. Se você só trabalha com julgo e condenação, ninguém prospera com culpa, ninguém. Então aí seu filho se sente culpado. Em vez de você deixar seu filho se sentir culpado, em vez de deixar seu esposo se sentir culpado, a sua equipe se sentir culpado, começa a abrir a mente, porque é o seguinte: quando eu dou afirmação, a afirmação ela fecha a mente, ela fecha. Por exemplo, vai ter um curso assim: eu não tenho como pagar. Não tem. Essa afirmação, ela é uma de tolo, porque essa afirmação ela fecha as possibilidades. Eu já determinei, eu não tenho como pagar. Então essa é uma afirmação, e toda afirmação ela fecha. Já uma pergunta, ela abre a mente, ela abre possibilidades. Por exemplo: como eu posso pagar? O que eu tenho que fazer para conseguir capital para pagar isso? Isso é uma pergunta, e pergunta abre a mente, abre conexões, abre caminhos. Agora, quando eu determino, eu não posso pagar, quando é uma afirmação determinativa, ela bloqueia qualquer caminho. Vai ter uma mentoria tal assim.
Ah, mas quanto que é? 20 mil. Eu não posso pagar isso. Quando você determinou, acabou. É uma afirmação. E uma afirmação, quando você determina, ela está pronta, ela está resolvida. Por isso que Jesus, ele fazia perguntas, porque as perguntas elas abrem conexões, as perguntas elas abrem possibilidades. Então nós temos que ter essa percepção sobre a sua comunicação. A sua comunicação é uma comunicação de afirmação? Se a sua comunicação é a comunicação de afirmação de si mesmo, afirmação de tudo, afirmação do ambiente, tudo você está afirmando, você, segundo a Bíblia, é uma pessoa tola. Se a sua comunicação é uma comunicação de pergunta, de abertura, segundo a Bíblia, a sua comunicação ela é uma comunicação sábia, ela é uma comunicação produtiva, ela é uma comunicação expansiva, que é o quê? Que é sempre estar perguntando, o que eu posso fazer? Eu sempre pergunto para algum colaborador, para alguma pessoa, sempre assim, como que a pessoa chega em mim com a dúvida e fala assim, estou com dificuldade no Facebook. Renato, eu estou com dificuldade no Facebook Ads, eu estou com dificuldade aqui no Google, não está dando resultado, a gente vai colocar mais dinheiro, vai mudar as campanhas. Aí eu pergunto assim, o que você acha? Aí a pessoa vai lá, dá 10 sugestões. Dessas 10 sugestões que ela deu, eu vou lá e pego 2 ou 3, que eu acho que vai dar resultado. E a pessoa, principalmente o colaborador, ele vai entregar com sangue, ele vai dar ali o melhor. Por quê? Porque aquilo que eu estou passando é algo que veio dele. E eu fiz uma pergunta, ele me fez uma pergunta, eu fiz uma outra pergunta e dentro dessa pergunta já veio a resposta. Só que como a iniciativa partiu dele, isso ele vai trabalhar com unhas e dentes. Por quê? Porque é algo que veio dele. Então ninguém mandou, ninguém ficou mandando, ninguém ficou se impondo, ninguém ficou afirmando. Foi uma abertura que eu dei para ele naquele exato momento. O que você acha? E aí, naquele momento, através das respostas dele, eu formulei uma outra resposta que veio dele mesmo. Então, isso é algo que o sábio trabalha, que é o quê? Que é a questão de perguntas. As perguntas elas vão sempre ser melhor do que afirmações e do que resposta, né? Outra coisa, a comunicação que vai nos levar ao amor, né? Por exemplo, você não basta só você comunicar amor, você tem que demonstrar. E um amigo meu lá do Rio de Janeiro, e agora está morando em Alphaville, o pai dele foi comprar um cigarro e o pai dele nunca mais voltou. E a mãe dele criou ele sozinho. E nessa criação a mãe criou mais 8 filhos. E a mãe era sempre braba, severa, a mãe sempre apontava o dedo e falava, isso não vai dar em nada, e brigava. E o pai, depois de 1 ano e meio, voltou com a outra mulher e visitava eles todo final de semana. Em todo final de semana, o pai levava balinha, levava para passear, levava no circo e o pai demonstrava muito amor, a mãe muito severa. Só que entre nós aqui, você sabe que quem ama mais ali, no caso, seria a mãe, né? Porque a mãe não abandonou, a mãe cuidou de 6 filhos sozinha, a mãe fez o papel de mãe e pai, o pai nunca pagou pensão. Só que quando ele foi fazer um desbloqueio no método CIS, o que acontece? Ele viu que todos os bloqueios dele e dos demais irmãos estavam ligados à mãe e não ao pai. Aí você fala assim, nossa Renato, mas isso é muito forte, porque a mãe que amou mais, a mãe que cuidou, a mãe que criou. Sim, com certeza. Porém, não basta amar, tem que demonstrar o amor, né? Não basta ter amor. E o pai demonstrava amor, o pai buscava, o pai estava sempre rindo, o pai estava sempre incentivando, o pai estava sempre presenteando. E essa demonstração de amor, ela comunica mais do que o próprio amor. Você sabia disso? Então você que está namorando, ou que quer casar, ou você que é mãe, que é pai, não basta falar, filho, eu te amo. Você tem que demonstrar o amor, porque aquela demonstração, ela é muito mais impactante do que a própria comunicação verbal, porque ela é uma comunicação não verbal, ou seja, é algo que está vindo de fora. Então é muito importante a gente ter essa demonstração de amor. E a comunicação agressiva,
ela é muito violenta, né? Quando você fala para uma criança, cala a boca, menino, cala a boca. Você não fala para o seu esposo cala a boca, você não fala para sua esposa cala a boca, você não fala para um colega de serviço cala a boca, para sua mãe cala a boca. Você fala isso para um cachorro de rua. Um cachorro de rua tá lá latindo. Você tá no telefone, você fala cala a boca. E naquele momento, o seu filho percebe isso. E quando você grita com o seu filho, comunicação de ódio. Quando você aponta o dedo e manda calar a boca, comunicação agressiva. E isso, seu filho percebe que você está dando para ele o mesmo tratamento que você dá para um cachorro de rua. Então é importante a gente ter essa percepção. É importante a gente estar atento com a questão da nossa comunicação, né? Então, tudo aquilo que você fala para o seu filho entra nele numa forma de comunicação e ele entende se ele é amado, se ele não é amado, ele entende se ele tem ali naquele exato momento aceitação ou não. Quando seu filho chega e fala assim, mamãe, papai, eu posso te falar um negócio, mas você não vai ficar brava não? Você não vai ficar bravo não? Quer dizer que você fica bravo com facilidade. Então você tem que ser muito sugestivo para o seu filho ter a confiança de poder falar com você, para sua filha ter a confiança de poder falar com você sem ter medo de que você vai ficar brava ou que você vai conseguir passar a informação sem ter aquilo ali que o pessoal fala de o filho, geralmente a criança, quando ela é abusada, a maioria dos casos que eu já acompanhei, ele não conta para o pai, ele não conta para a mãe. Por quê? Porque se ele deixa uma xícara cair, pensa nessa complexidade aqui. Seu filho deixa uma xícara cair, certo? Essa xícara, ela cai no chão, você grita, você dana, você às vezes até bate na criança por causa de uma xícara, que custa R$10, não importa, pode custar 1.000, e caiu de um objeto que caiu e quebrou, né? Aí ele foi violentado, foi abusado sexualmente, um trauma muito violento e agressivo na mente dele. Aí o abusador fala assim, eu vou contar para sua mãe. Aí ele fica com medo, não conta para minha mãe não. Então você não fala nada para ninguém. Ele vai ter medo de passar aquilo ali porque é uma coisa nova, uma coisa violenta, um trauma que ele recebeu. Agora, se seu filho tem medo de contar que quebrou uma alça de uma xícara, ele vai contar que ele teve um abuso sexual, que ele foi envolvido em coisas perigosas. Claro que não. Então você tem que ser uma mãe sugestiva, você tem que ser um pai sugestivo, alguém com quem seu filho possa confiar, alguém com quem a sua equipe possa confiar, alguém com quem as pessoas possam acreditar na sua comunicação, na sua audição. Então, mãe, seja melhor ouvinte, pai, seja melhor ouvinte, porque na comunicação não é só falar tem que ser um diálogo, não pode ser um monólogo, né? E muitas mães e pais e líder de equipe são monólogos. Vai fazer uma reunião, fala, passa. Então o que acontece? Da afirmação, da sugestão, tudo vem da pessoa. Então isso aí é egocentrismo. E o egocentrismo, ela afasta as pessoas. Tanto pessoas que nós amamos, quanto pessoas que são subversiais, né? Pessoas que nos servem. Então a gente tem que ter isso em mente, que é o quê? Que é saber o que vai fazer, como vai fazer e como vai falar. Porque a forma com que você fala marca mais do que o que você fala. Por exemplo, a pessoa está na minha frente aqui e eu falo assim, sai daí, cara, deixa eu passar. A pessoa fala, falta de educação. Agora se a pessoa está na minha frente e eu falo assim, dá licença, por favor. Ou seja, a pessoa, ela percebeu que eu estou querendo passar e que eu fui cordialmente educado. Então é importante a gente ter essa percepção que a forma com que nós falamos marca mais do que o que falamos. Então a gente tem que ter não só percepção de comunicação, mas nós temos que trabalhar a nossa comunicação como líder de equipe, como pais, como mentores. Tem que ter uma comunicação ligada ao que eu quero passar. Ou seja, se eu tiver uma reunião
E essa reunião foi uma reunião de diretores, e vou falar mais grosso, com a entonação de voz um pouco mais grave, que me traz mais autoridade. Agora, se eu estou falando com empolgação, eu vou falar acelerado, eu vou falar ritmado, eu vou ter mais gesticulação. Por quê? Porque aquilo que eu estou falando tem que entregar aquilo que está representando, que é a gesticulação, que é a animação. Então, tudo isso é importante para que a pessoa faça uma leitura de verdade, de confiança naquilo que eu estou entregando. Então, pessoal, estaremos aqui toda segunda-feira às 7h07 da manhã falando sobre comunicação, sobre persuasão, sobre comunicação digital, comunicação viral, comunicação familiar, comunicação empresarial, tudo que está ligado à comunicação. Existe até a comunicação espiritual, e aquilo que você faz é interessante porque revela quem você é. Uma pessoa que está falando comigo 3, 4 minutos, eu consigo identificar já quem aquela pessoa é, o que ela faz, como que ela se desenvolve através da sua comunicação. Então a gente tem que ter essa percepção. Essa percepção, ela nos ajuda, e a comunicação, né? Deus criou tudo através da comunicação. A comunicação, ela nos eleva ou ela nos diminui, de acordo com a comunicação e de acordo também com a introdução daquilo que nós estamos falando. Então, pessoal, a Bíblia sempre fala sobre a comunicação, né? Que a nossa comunicação deve ser agradável, que a nossa comunicação ela deve ser mansa, a nossa comunicação ela deve ser firme, e a nossa comunicação ela deve ser forte. Então a gente tem que ter essa percepção. Se a gente não tiver essa percepção, tudo isso pode atrapalhar a nossa comunicação. Então, às vezes você fala para o seu filho que ama e grita com ele. O que você fala fica 1%, o que você faz fica 90%. Então, ele vai entender que você grita porque você tem ódio. Se você fala que ama, mas grita, ele entende aquilo que você grita, não só aquilo que você fala. Então, é algo muito interessante que nós temos que ter, que é a nossa comunicação, ela diz muito mais sobre quem você é do que aquilo que você mesmo diz. Palavras, vamos fechar com chave de ouro aqui? Eu vou falar para vocês algumas perguntas na comunicação que nos auxilia a chegar em alguma coisa, que é o famoso 5W2, né? O que? Você está com dificuldade financeira? Você tem que se perguntar. Não adianta falar, eu estou apertado, eu estou com dificuldade financeira, eu estou sem dinheiro. Isso não resolve nada, isso é afirmação tola e vazia. O que eu posso fazer para melhorar a minha questão financeira? Eu vou começar a ler um livro, A Lei do Triunfo aqui, um livro muito bom sobre questão financeira. Tem também ali Psicologia Financeira, quem está no YouTube consegue ver. Então, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida financeira? Quando eu vou pagar minhas dívidas? Vou anotar aqui e vou ver. Por quê? Por que eu devo melhorar minha vida financeira? Por segurança? Por conforto? Por tranquilidade? Por paz? Né? E como eu vou fazer isso? Eu vou começar a economizar. Mas meu dinheiro não dá, Renato, para pagar quem eu devo. Se eu recebo 3 mil por mês, eu estou devendo 4. Perfeito. Então você já está tendo um déficit de 1.000. Tira mais R$300 ali, fica tendo um déficit de 1.300 e vai juntando aquele dinheiro para você conseguir pagar uma dívida. Ou seja, o como. E quem vai me ajudar? Quem? Eu vou pesquisar. Eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu vou lá pesquisar alguém que fala sobre assunto financeiro. Aqui em Rio Verde tem o Juliezer, muito bom. E no Brasil tem o Navarro, tem várias pessoas que falam sobre questão financeira. Aí você vai ver quem e vai ver algumas técnicas que ele utiliza. Então a pergunta, ela vai servir para abrir a sua mente, e a pergunta vai servir também para te ajudar a tomar uma decisão. Até não é uma pergunta só para os outros, uma pergunta para si mesmo, que é quem, que é o que eu posso fazer para melhorar minha situação financeira. Por exemplo, quando eu vou pagar minhas dívidas, por que eu tenho que fazer isso, como eu vou fazer isso. O como é muito importante, o como. Só que o mais importante do que o como, principalmente que você entrou num monte de dívida e está devendo ou nunca sobra dinheiro, então o mais importante do que, quando, por quê e como é quem. Quem vai me ajudar? É minha esposa? É o meu pai?
é algum mentor, é algum psicólogo, quem vai me ajudar a ter mais controle financeiro? Você precisa de ajuda, não quer independência, porque é igual no Instagram, no Facebook, as pessoas sempre estão mostrando sua melhor. Todos nós temos duas faces, né? Igual uma moeda. Só que no Instagram, nas redes sociais, as pessoas postam somente uma face. As pessoas só postam a face eu tô lá no gramadinho almoçando, né? E aí eu vou lá e posto uma foto do gramadinho, marco o gramadinho e ele sempre me reposta. Aí, Paulo, um abraço, viu? E aí o que acontece? Só que eu tô em casa à noite cozinhando um ovo cozido, vou comer um ovo cozido. Ninguém fica postando aquela foto daquele ovo cozido no pratinho dentro de casa. Por quê? Porque é um outro momento. Então, a gente tem que perceber quem vai nos ajudar. Porque às vezes a gente mostra, né? A gente mostra para as outras pessoas só um lado bom. E às vezes não mostramos o outro lado. Então, às vezes você não mostra que você está devendo para ninguém. Ninguém sabe que você está devendo, né? Tem até uma frase bacana que fala assim: você está aí luxando, está na praia, né? Ninguém precisa saber do seu nome no SPC. Então, às vezes você está ali, então você tem que falar com alguém de confiança, alguém que possa te ajudar. Também não adianta perguntar para alguém ou tentar direcionar o seu problema para alguém que não consegue solucionar. Eu sempre falo isso. Às vezes eu falo para minha ex-esposa, ela tá lá reclamando para a Heloísa, uma filha minha que tem 12 anos. Eu falo assim: ela vai conseguir solucionar o problema que você está entregando para ela? Não. Vai deixar ela só mais aflita, só mais nervosa e tensa com a situação. Então não leve problema para os seus filhos, porque eles não sabem resolver ainda. Eles não têm competência técnica, financeira ou emocional, intelectual para te ajudar naquele momento. Então, você vai ter que entregar problemas para quem consegue resolver. Então, se você está com dificuldade financeira, vá, procure um especialista em finanças. Mas não tem que pagar. Começa a seguir com ele, vê conteúdo gratuito, começa a ler um livro, pega R$50 e compra um livro muito bom, Psicologia Financeira. Vai lá e compra um livro mais barato ainda, R$29,90, um dos melhores livros que eu li, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, assim, você quer fazer alguma coisa, você quer solucionar alguma coisa, comece a comunicar com perguntas que te dá aberturas.